Hoje é o Dia Internacional da Mulher e eu não poderia deixar de fazer um vídeo sobre este assunto, sobre o papel da mulher na Bíblia. Obviamente, muita coisa pode ser dita a respeito disso, mas eu quero explicar para você alguns textos bíblicos mal compreendidos por muitos e que, na verdade, esses textos demonstram que a mulher não precisa de um empoderamento da parte do feminismo. A mulher já tem um poder que lhe foi dado por Deus e eu quero lhe desafiar numa questão: que você me provasse que em alguma cultura antiga, alguém ou alguma cultura antiga dos tempos bíblicos valorizasse tanto a mulher como a Bíblia. Você topa? Então assista esse vídeo até o final, não tire conclusões precipitadas, não fique com raiva. Calma, acompanhe o raciocínio até o final, respire fundo, porque eu quero lhe mostrar que você deve ser feminina e não feminista. Com isso eu estou dizendo que Deus não tem um plano para as feministas de forma alguma. Tem muitas feministas sinceras que buscam realmente melhorar cada vez mais a condição da mulher na sociedade, então há feministas sinceras. Mas eu quero lhe mostrar aqui que a sinceridade delas não significa que os métodos, que a ideologia adotada sejam as melhores coisas. Deus tem uma forma melhor de mostrar o papel da mulher na sociedade. E eu quero mostrar para você alguns textos bíblicos. Vamos lá. Acompanhe até o final para você seguir a linha de raciocínio para depois tirar conclusões. O primeiro texto que eu vou ler com você, eu vou apresentar aqui para você 2 ou 3 versos apenas, tá? Depois, aqui nos comentários, você pode colocar as suas objeções, as suas impressões. Muitas pessoas dizem, por exemplo, que a Bíblia é patriarcal, é machista. Eu vou lhe mostrar que isso não tem nada a ver. Eu posso, depois de um vídeo mais longo, mais profundo, abordar mais questões teológicas e até mesmo algumas questões de ordem social e filosófica. Mas neste momento eu quero apresentar aqui alguns textos bíblicos para você que é uma mulher cristã ou que não é cristã, mas para você que quer se sentir importante diante de Deus, diante da sociedade. E você vai perceber que a Bíblia é a melhor maneira de você cuidar de você mesma, da sua autoestima e não ideologias humanas falidas que no decorrer da história mais colocaram homens e mulheres em antagonismo do que na verdade os uniram. Primeiramente, Gênesis 1, 26 e 27 nos mostra que tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Por que é importante saber isso? Primeiro vou ler o texto. Vou ler aqui Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando nós aprendemos na Bíblia que o homem e a mulher são a imagem e semelhança de Deus, isso não é ensinado em nenhuma cultura antiga dos tempos bíblicos. A Bíblia ela demonstra que a cultura humana corrompida pelo pecado muitas vezes colocava a mulher e as crianças numa condição inferior. Mas a Bíblia mostra qual é o plano de Deus para essas culturas. E aí, em Gênesis 1, 27 é dito que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que a masculinidade expressa características de Deus. E a feminilidade da mulher também tem características de Deus. Então, homem e mulher são a imagem e semelhança de Deus, com as suas características diferentes e complementares, eles se completam e formam um só. Então, homem e mulher são a imagem e semelhança de Deus. Deus é apresentado na Bíblia como um pai, mas em Isaías 49:15, por exemplo, amando como uma mãe. Então, homem e mulher são iguais diante de Deus, têm a mesma essência e são a imagem e semelhança de Deus. Outro texto que eu quero destacar para você ver o quanto a mulher é valorizada na Bíblia é Gênesis 2,
21 e 22. Em Gênesis 2, 21 é dito o seguinte: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, e aí ele tem toda aquela admiração por aquele presente que Deus deu. Aqui em Gênesis 2, 18, é dito que Deus faria uma auxiliadora para o ser humano para que ele fosse idônea, conveniente. Em que sentido ela é uma auxiliadora? Você percebe que em Gênesis 1, 28, Deus deu o domínio do planeta para o homem e para a mulher. Então, ela ser uma auxiliadora do homem não quer dizer que ela fosse inferior. É que ela iria ajudá-lo, auxiliá-lo na função de administrar o planeta. Ou seja, Adão teria uma função para com Eva e Eva uma função para com ele. Funções complementares. E há um comentário aqui de Delitzsch que ele explica o porquê, por exemplo, que Deus fez. Ele faz um comentário interessante do porquê que Deus fez a mulher da costela de Adão. Ele diz o seguinte, a mulher foi criada não do pó da terra, mas de uma costela de Adão, porque ela foi formada para ser uma inseparável unidade e comunhão de vida com o homem. E continua o comentário: o fato de que a mulher foi formada de uma costela e não de qualquer outra parte do homem é significativo. Tudo o que podemos encontrar nisso é que a mulher foi feita para ser uma companheira ao lado do homem. Aqui demonstra-se que a mulher era o único ser no planeta que era conveniente, não é? Idônea para ser esposa de Adão. E ela foi formada da costela justamente para mostrar que ela seria a sua igual, andaria lado a lado. E olha que interessante, Deus falou: não é bom que o homem esteja só. Veja, isso aqui é muito forte, porque o homem, aparentemente, não precisaria de mais ninguém. Ele era perfeito e tinha a companhia do próprio Deus. Só que o próprio Deus viu que o homem teria que ter alguém da mesma natureza para que ele pudesse ser pleno. Nem o próprio Deus quis substituir a presença de uma mulher na vida do homem, mas quis que ela também fizesse parte da vida de um homem. Então olha o quanto a mulher é importante para Deus, o quanto a sua função é sagrada. Lógico, depois do pecado, homem e mulher passaram a ter funções diferentes. Existiram consequências por Eva ter sido aquela que primeiro comeu do fruto proibido, mas Adão não é inocente, ele aceitou. E ali houve um rompimento das relações humanas e Deus teve que dar algumas funções para a mulher, outras para o homem, para que a família sobrevivesse nesse contexto pós-pecado. Mas isso não tem nada com diferença essencial, porque ambos são a imagem e semelhança de Deus. Tem a ver apenas com diferenças funcionais, especialmente após o pecado. E o último texto que eu vou deixar aqui para você, e com esse texto eu gostaria que você, se você tiver informação ou algum argumento que prove o contrário, com esse texto, entre outros que eu poderia citar aqui, eu queria que você me mostrasse ou que você pedisse a algum amigo, alguma amiga feminista que provasse que alguma cultura antiga dos tempos bíblicos, inclusive nos tempos de Paulo, do Novo Testamento, que alguma cultura antiga ensinasse que o homem deve morrer no lugar da mulher. O que você acha? Pode ser que tenha alguma informação e eu desconheça até o momento, mas eu quero que você analise isto. Existe alguma cultura antiga nos tempos bíblicos que ensinasse o valor da mulher como Paulo ensinou, por exemplo, em Efésios 5? Muitas pessoas leem Efésios 5, 22, e infelizmente até alguns cristãos que não entendem nada de interpretação bíblica acabam entendendo a submissão da mulher ao marido como uma postura servil em fazer a vontade dele, independente do que ele deseja. Alguns poucos cristãos interpretam assim, eles não representam a maioria e obviamente eles também muito menos representam aquilo que Paulo está dizendo aqui. A submissão da mulher em Efésios 5, 22 é um respeito pelo marido, como o cabeça do lar.
pós-pecado, Deus decidiu que o homem seria o cabeça do lar, aquele que administra e cuida da sua mulher, e a mulher seria o coração, porque a sua constituição é mais frágil. Então, o cabeça do lar não é para oprimir, é para cuidar, amar. E isso está no contexto. Então, a submissão é um respeito à função do marido, porém tem um contexto. Nenhum marido que não esteja disposto a dar a vida por sua mulher merece uma esposa que o respeite. Um indivíduo que maltrata a mulher é um canalha. Ele tem que ser punido. Então, em que contexto Paulo pede para a mulher ter um respeito para com seu marido? Olha aqui o contexto e me diga se alguma cultura antiga ensinou isso. Verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, a submissão, o respeito da esposa para com o marido é condicional a um nível de amor por parte do marido que seja o mesmo nível de amor de Cristo para com a igreja. Se o indivíduo não ama a sua esposa como Cristo ama a igreja, ele não tem direito de ter uma esposa que o respeite na sua função de marido, porque ele não está sendo um marido, está sendo um canalha. Ok? E continuando o texto, no versículo 28. Então veja, qual cultura antiga dos tempos bíblicos ensinou que o marido tem que dar a vida pela sua esposa? Então você percebe? Você não precisa de uma ideologia feminista para você descobrir qual é o seu papel como mulher. Você não precisa de uma ideologia feminista para descobrir quais são os seus direitos como mulher. Você precisa da ideologia bíblica de Jesus Cristo. É disso que você precisa. E continuando, no versículo 28, porque nos tempos ali de Paulo, os homens naquela sociedade, não no ensinamento bíblico, né? Na sociedade bíblica, na sociedade que a Bíblia queria corrigir, eles tratavam a mulher de qualquer jeito. Os filhos podiam bater neles à vontade. Maridos podiam trocar de esposa por ela quebrar um prato. E aí quando Paulo apresenta isso, que o homem tem que morrer pela mulher, e quando ele fala no verso 28, que os maridos devem amar a mulher como ao próprio corpo, isso que foi revolucionário. Numa cultura antiga em que a mulher era desvalorizada, bem como as crianças, um apóstolo que tinha como base o Antigo Testamento, que era a Bíblia de Paulo, ok? Ensinar que tem que dar vida pela esposa e ensinar que deve amar a esposa como ao próprio corpo, isso aqui foi revolucionário. Ele está dizendo o seguinte, você que é cristão, se você não fizer isso, você não é um cristão de verdade. E aí ele diz assim, quem ama a esposa, ainda no verso 28, quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, assim como o homem cuida de si mesmo e alimenta a si mesmo, ele tem que cuidar, amar e alimentar a própria esposa, assim como Cristo faz com a igreja. Então, minha amiga que está acompanhando esse vídeo no Dia da Mulher ou depois, saiba que você é a imagem e semelhança de Deus. Saiba que você é alvo do amor de Cristo. Saiba que Deus conta muito com você para transformar a sociedade e formar homens de verdade. Porque se Adão, numa condição de perfeição em sua natureza, precisou da mulher ao lado dele, mesmo tendo a Deus em sua presença, imagine o homem nos dias de hoje. Precisa sim de você. O seu valor tem que ser avaliado à luz da cruz, à luz da doutrina da criação, à luz do que a Bíblia ensina sobre a mulher, e não à luz de ideologias humanas que em nada vão aproximar você daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é realmente saudável. Eu desejo que você tenha um feliz Dia da Mulher, e você que é homem que está assistindo esse vídeo, manda esse vídeo para sua esposa, para sua namorada, para sua noiva, para ela perceber que a Bíblia dá um valor a ela muito superior do que aquele falso valor apresentado por exemplo, por uma ideologia feminista. Ok? Se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe, porque eu espero ver você mais vezes para analisarmos a Bíblia contextualmente e logicamente. Um abraço e até uma próxima. Eu tenho uma masterclass de interpretação bíblica. Nesta masterclass de mais ou menos 2 horas, eu ensino a você passos para a interpretação do texto bíblico.
Se você, por exemplo, quer estudar a Bíblia para descobrir o sentido original de um texto, né, você tem que optar por uma tradução literal. O que é uma tradução literal? Ela é uma tradução mais ao pé da letra. Ela não tem a interpretação do tradutor. Então, exemplos de traduções literais. Almeida Revista Atualizada, Nova Almeida Atualizada, tradução ecumênica da Bíblia. E todo aluno que se inscreve nesta Masterclass, ele ganha um e-book que eu preparei de presente, com algumas atividades para exercitar a sua capacidade interpretativa. Ok? Então, se você quiser conhecer esta Masterclass, vá aqui na descrição do vídeo, clica no link, não perca essa oportunidade, porque você vai ter um material muito rico para lhe acompanhar aí ao longo da sua jornada cristã de estudo da Bíblia.